Alô galerinha, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais, da companhia do professor Leonardo Martins, Prof. Léo, para mandar uma super dica. Vem, prof, ultimamente vem assim aparecendo muitos pedidos para falar um pouco sobre geografia física, que vamos abranger um pouco sobre geomorfologia, climatologia e também solos, um pouco sobre pedologia. Pronto, com vocês, prof. Léo. Prof, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre suas redes sociais para a galera também começar a te acompanhar também. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Vendo essa dica aqui na parte de geografia física, que normalmente é aquela parte que a população tem muita dificuldade, os alunos têm muita dificuldade na leitura, na parte da geografia física, devido aos termos da geografia física, mas vamos deixar um pouco mais claro, Com relação às redes sociais, tem o Instagram, Léo Martins Nardo, é só separar Leonardo e pôr Martins ao meio, Léo Martins Nardo, e o Facebook, Leonardo Martins. Então vamos lá para a dica que é mais importante, Na parte de geomorfologia, que a gente estuda o relevo, é muito importante você ter uma ideia sobre alguns termos estatísticos das provas. O relevo brasileiro é um relevo extremamente antigo e desgastado. Quando a gente fala de desgastado, é importante que você lembre do termo erosão. Professor, o que seria erosão? Não sei. Erosão seria o desgaste de uma rocha, show. Sendo que uma rocha, sabe aquele ditado besta? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Eu sei. Pronto, isso está ligado aos agentes erosivos. Agora você precisa compreender que existem agentes erosivos internos e agentes erosivos externos. Os internos normalmente aparecem como endógenos e os externos normalmente aparecem como exógenos. Porém, você deve lembrar que o Brasil está numa placa tectônica estável, paradinha. Como assim, professor? Não tem terremoto no Brasil? O Brasil é assísmico? Não, o Brasil tem sismicidade sim. Mas eu quero que você compreenda que pelo fato de nós estarmos no centro de uma placa sul-americana, nós não vamos apresentar os famosos dobramentos modernos. Olha a questão da tua prova aí, ó. Dobramentos modernos. Professor, e o que são dobramentos modernos? Dobramentos modernos são cadeias de montanha. Professor, então espera, não tem montanha no Brasil? De forma alguma, não tem montanha no Brasil. Ah, professor, mas eu viajei para a parte do Planalto da Neblina, Pico da Neblina. Não importa, aquilo ali são picos, não são montanhas. Professor, e as serras do Brasil, eu chamo como? De dobramentos antigos. Não confunda dobramentos modernos com dobramentos antigos. Eu quero que você entenda que o Brasil não tem dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? Cadeias de montanha. Então o Brasil não tem montanha. Mas o Brasil tem dobramentos antigos, que são as serras, as chapadas, os chapadões. Então fica ligado porque dobramentos antigos nós temos. Então no quesito relevo, é importante que você estude bem essa parte da geomorfologia e você entenda dos agentes internos e dos agentes externos. Professor, e se cair na minha prova, qual é o agente predominante no Brasil? Agente interno ou agente externo? No Brasil são os agentes externos, ou seja, vento, sol, chuva, a ação antrópica. Então eu quero que você compreenda que no Brasil, o que modela o relevo brasileiro são os agentes externos. Por quê, professor? Porque no Brasil não tem tantos abalos sísmicos, não tem tanto característica de agente interno, como vulcanismo e tectonismo. Então, cuidado, porque eu não posso afirmar no território brasileiro que eu vou ter uma grande intensidade de abalos sísmicos e vulcanismos. Então, eu não estou dizendo que o Brasil não tem a sismicidade, ele tem. Mas quem modela o relevo do Brasil são os agentes externos. Vento, sol, chuva, temperatura. Aí, quando eu falo de temperatura, show, normalmente o pessoal fica com a seguinte dúvida. Professor, temperatura tem a capacidade de modelar um relevo? Tem sim. Como assim a temperatura tem a capacidade de modelar o relevo? O nome disso é intemperismo. Cuidado aí na tua prova. Professor, tu falou erosão, falou intemperismo. Erosão normalmente é um desgaste secundário quando vai ter o desprendimento dos fragmentos da rocha. O intemperismo, ele é o processo inicial. Como assim o processo inicial do desgaste de uma rocha? A temperatura, show, ela tem uma capacidade de fazer com que as rochas se desgastem. Como assim, professor? Preste atenção. Tu já viu aquele solo do sertão totalmente rachado? Que parece que está triturado, rasgado, quebrado? Pronto, você sabe como é que forma aquele solo do sertão? É pelo processo chamado intemperismo físico. Olha a dica, tem dois tipos de intemperismo. Intemperismo físico e o químico. No intemperismo físico, eu tenho a ausência de água. Adivinha como é que acontece? Lá no solo, eu tenho dilatação, contração, dilatação, contração.
Durante o dia é tão quente o solo, é tão quente que o solo vai se triturar, ele vai se dilatar. À noite, quando as temperaturas caírem, o solo vai contrair. Na dilatação, contração, dilatação, contração, eu chamo isso de ação mecânica das rochas. Adivinha? Isso é o intemperismo físico. Já no intemperismo químico, eu tenho uma presença de água. E no intemperismo químico, eu tenho um fenômeno chamado de dissolução. Show, tu já visitou alguma área de relevo? Não lembro. Uma área de relevo que tenha normalmente uma área de Chapada chapada, Diamantina, pronto, vamos dizer uma ali, área ó. de relevo, Produção, me lembrou. pronto, de dissolução, que eu tenho uma área de relevo com caverna. Por exemplo, já foi pra Gruta de Ubajara? Não, mas eu fui lá pra gruta, lá na Chapada Diamantina, que era profunda, muito show. Pronto, tu já viu aquelas estalactites que vêm do teto para baixo? Já, Aquelas lá também pontas, tem, né, de já vi. estalactites e estalagmites? Sabe como é que é formada? O quê, menina? Estalactites e estalagmites. É, beleza, prazer. Aquilo ali, prazer, em gotas ou comprimido, né? Aquilo ali é formado, sabe pelo quê? Pelo um processo de dissolução. Como assim dissolução? A água passa pelos poros da rocha e vai começando a pingar e formando aquelas estalactites. O nome desse fenômeno é intemperismo químico, onde eu tenho uma presença de água, e nessa presença de água eu tenho um fenômeno chamado dissolução. Proficinho, só um minutinho. Aproveitando que o Prof. Léo está estreando no canal também, logo o nosso coordenador Maurício também, que ele também dá aula de história. Não é isso, sim, Prof? Maurício. Logo ele fugiu, mas eu vou pegar ele. Vai, Prof, continua. Então, um abraço enorme pro meu querido coordenador Maurício, aqui das turmas militares. Fantástico. Enfim, então na geografia física, na parte de relevo, é importante que você tenha atenção a esses detalhes, né? Intemperismo físico, intemperismo químico, planaltos, planícies e depressões. Para fechar a dica sobre relevo, geomorfologia, por favor, estude quem? Haroldo de Azevedo, Aziz Nassib Absaber e Jurandir Ross. Esses três caras são os três grandes estudiosos da área de geomorfologia. Um da década de 40, o primeiro, Haroldo de Azevedo, dos anos 70, o Aziz Absaber, com seus domínios morfoclimáticos, e dos anos 90, eu tenho o famoso Jurandir Ross, que vai criar o termo depressão. Olha a dica para a tua prova. O termo depressão, as depressões do território brasileiro, que são 11, só vai surgir na década de 90, com o famoso Jurandir Ross, com um projeto chamado Radam Brasil, onde eu vou ter o quê? As fotografias aéreas, que não aparecem na prova com o nome fotografia aérea, mas sim como aerofotogrametria. Então fica a dica aqui na parte de geomorfologia, que é a geografia física de relevo, a parte de relevo. Pra gente adiantar aqui, que eu tenho uma aula já, viu, show? A casa caiu, tá, Maurício? Não, mas tá. Tem um tempinho, Ótimo, né? Então eu tenho vai, aqui, ó, na ótimo, parte vamos. de climatologia, é muito importante que você estude, sabe o quê? As ilhas calor. Ah, professor, o que é uma ilha calor? Vou lhe dar um Vem exemplo. pro Ceará pra ver. Vem pro Ceará pra ver, né? Mas show, já percebeu que aqui no centro de Fortaleza é muito mais quente do que as áreas periféricas? Verdade. Pronto. Sabe como é que o nome do isso? É Ilha Calor. Como assim Ilha Calor? Normalmente as áreas centrais, cuidado, Ilha Calor não acontece nas periferias. Ilha Calor só acontece nas áreas centrais. Porque normalmente nas áreas centrais, que são mais quentes do que as periferias, eu vou ter vários fatores que vão somar para que essa área do centro vire uma ilha calor. Por exemplo, a ausência de áreas verdes. Normalmente não tem área verde. E quando eu falo em área verde, você deve lembrar de uma palavra que eu peço que você anote, que parece que vai aparecer pela sua prova. Ô, Glória, qual é a palavra? É sequestro de carbono. Como assim sequestro de carbono? Toda banca, hoje em dia, está cobrando a questão ambiental. E você deve lembrar que as áreas ambientais, as áreas de floresta, elas são responsáveis por sequestrar aquele carbono emitido pelos veículos, que é o famoso dióxido de carbono. Se eu não tiver essa quantidade de vegetação nos centros, se eu não tiver áreas verdes, quem é que vai sequestrar esse carbono e diminuir aquela temperatura? Então, normalmente, a ausência de árvores nessas áreas vai fazer com que as temperaturas dos centros sejam mais quentes. Outra coisa importante, a quantidade de vidro, a quantidade de asfaltos. Então, tudo isso vai fazer com que aquelas áreas centrais sejam áreas que eu vou chamar de ilha calor. E as áreas periféricas vão ser áreas que vão ter amenidades físicas melhores, como lagoas, vegetações. É por isso, show, que hoje em dia a especulação imobiliária, normalmente ela vende as áreas, já viu aquela propaganda? Venha morar na área mais verde de Fortaleza. Pronto, normalmente o verde tá ligado a quem pode pagar pelo verde. O nome disso é especulação imobiliária, outra temática para tua prova. Dinheiro, ser rico. Tem que ter dinheiro, tem que ser rico, porque senão você não vai ficar nessas áreas mais verdes de Fortaleza, infelizmente. E adivinha onde são essas áreas mais verdes de Fortaleza? Normalmente são nas áreas mais periféricas, viu, show? Show! E
E as áreas periféricas, para ser mais claro, as áreas mais pobres da cidade de Fortaleza, hoje essas áreas vêm sendo enobrecidas. Como assim enobrecidas? Elas vêm sendo revitalizadas. Então é comum você encontrar hoje em dia bairros que antigamente eram mais pobres, o contraste de população rica e população pobre. Por exemplo, condomínios de rico e condomínios de pobre. Sabe como é o nome que eu dou isso? Não condomínio de pobre. Condomínio de rico próximo à área de população pobre. O nome que eu dou a isso, show, é segregação socioespacial. É onde eu tenho um povo no mesmo espaço segregado. Ou seja, a galera vive no mesmo espaço, mas não vive a mesma realidade. São coisas diferentes. E normalmente esses espaços hoje de periferia, que estão começando a se revalorizar, tem um termo. Qual é o termo? Gentrificação. Olha o termo, gentrificação é quando uma área se enobrece, se revaloriza. Então, no meio desse contexto todo, fique atento que a gente pode ligar vários assuntos da geografia física com a geografia humana. Você deve entender que para você aprender algo, não é preciso você estar decorando coisas, mas ligando ideias. Ou seja, eu vim do relevo, vim da geografia física e vim bater na geografia humana. Então, dentro desse contexto todo, eu quero que você compreenda que na parte da climatologia, é importante que você lembre dessas ilhas calor. E outra coisa muito importante que pede nas provas, show, é o climograma. É você ter noção de como é que é um climograma. Onde é que chove mais no Brasil, onde é que chove menos. E a diferença de tempo e clima. Tu sabe por que na previsão do tempo, a moça do tempo não fala, vamos para a previsão do clima? Por que ela fala sempre, vamos para a previsão do tempo? Porque o tempo é algo mutável. Por exemplo, durante o dia, show, eu posso ter várias temperaturas. Por exemplo, pela manhã eu posso ter uma temperatura chuvosa em Fortaleza, pela tarde eu posso ter um sol em Fortaleza. Então o tempo ele muda durante o dia. Então o que seria o tempo? Uma condição meteorológica diária. E o que seria o clima? O clima já é um fenômeno já que é característico de um local que precisa de mais ou menos 30 anos para ele definir aquele clima. Então normalmente um clima ele não vai mudar, entre aspas. Ele pode entrar numa certa mudança de 30 em 30 anos. Isso vai estar ligado com o assunto de aquecimento global, que é outro fenômeno fantástico que pode aparecer na tua prova. E cuidado, efeito estufa é de Deus. É importante que aconteça. Sem efeito estufa, não tem vida na Terra. Mas aquecimento global não, é do capiroto. Como assim? É algo que é relacionado à ação antrópica. Nós, seres humanos, emitindo vários poluentes para a atmosfera. Os famosos GES, ou gases de efeito estufa. Então é importantíssimo que você saiba que dentro da questão climática global, nós temos a nova temática, não tão nova, mas importante trazer, do aquecimento global. E dentro do aquecimento global, é importante você lembrar das doenças tropicais, ou seja, várias doenças recentemente que já tinham sido erradicadas, estão reaparecendo, como Zika vírus, chikungunya, febre amarela, todas essas doenças tinham sido erradicadas. Hoje em dia, devido ao aquecimento global, a gente vê essas doenças tropicais sendo proliferadas novamente, né? Então é outra dica dentro do contexto de climatologia. Já no contexto de pedologia, solos, pra gente fechar, né? Show? Finalizar? Entenda que o estudo da pedologia, que é o estudo do solo, é muito importante que você compreenda os intemperismos. Intemperismo físico, intemperismo químico, para que você entenda o quê? Normalmente no intemperismo físico, quando não tem água, o solo ele vai ser pouco desenvolvido. Sabe qual é o nome que eu dou a um solo pouco desenvolvido? Litossolo. Anota aí. Litossolos são solos pouco desenvolvidos, ou seja, que apresentarão poucos horizontes. Resumindo, serão solos rasos. Nome que dá um solo raso, litossolo. Exemplo de litossolo, sertão. Professor, e quando o solo for profundo, desenvolvido, com horizonte O, horizonte A, horizonte B, C, eu quero que você entenda que quando um solo é desenvolvido é porque tem muita presença de água. E essa presença de água, de um solo desenvolvido, vou chamar de latossolos, solos desenvolvidos e solos profundos. E para fechar, cuidado com a palavra solo aluvial e solo eluvial. O solo aluvial é aquele trazido de fora, que eu vou ter a chuva, o vento, os rios vão trazer aqueles detritos, aqueles sedimentos, e eles vão depositar numa área. Esses solos trazidos de um canto para outro é chamado de solo aluvial. Mas o solo que surge em cima da rocha-mãe, que se desenvolve em cima da rocha-mãe, eu chamo de solo eluvial. Então fica atento que a nossa banca
ama essas dicas. Então eu espero que você se dê muito bem e seja aprovado e seja o mais novo concurseiro aí, o mais novo concursado, né? Aí nas disciplinas e na área de geografia do concurso da SEDUC. Ok, show? Olha só, galerinha, depois dessa grande viagem no tempo aqui na Geografia Física, na companhia do Prof. Léo Martins, nessa super dica aí, espero que vocês tenham gostado. Acessem lá o Instagram, Prof. Instagram. Léo Martins Nardo. E o Prof. agora vai ter que ouvir o canal da galera, porque ele vai dar aula agora para SpaceX, os cadetes lembrando do que Exército. também aqui no colégio temos também turmas também que chama carreiras. Carreiras, a parte militar, né? ESA, são as turmas para sargentos do Exército, e a SpaceX, que são cadetes do Exército, né? Que é um concurso que anualmente tem um show, ou seja, vai de janeiro até outubro esses dois concursos. Prof. Léo, brigadão mais uma vez. Cara, muito então, obrigado. outras dicas virão, agora vão ficar na outra galera, porque, gente, lembrando a todos vocês que não tem tempo para a dica, mas é porque hoje o Prof. Léo tem aula agora para dar pra galera, preparando para ele agora lá. Mas logo, logo, retornaremos com o Prof. Léo com várias dicas aí. Prazer Obrigado, enorme. profzinho. Valeu, Até a próxima, galera. Então, galerinha, Prof, eu vou ficar na outra galera agora. Você quer ficar também um pouquinho, vamos ficar na outra galera. Você quer ficar? Ok, eu tenho que ir pra sala agora, então vamos lá. Brigadão, valeu, tchau, tchau. Mais, valeu, show. brigadão, galerinha. É o seguinte, Prof. Léo, brigadão mais uma vez aqui, mandando ver nessa super viagem no tempo, na geografia física, falando sobre um pouco sobre geomorfologia, falando sobre climatologia e falando também sobre solo, ou seja, pedologia, na companhia do professor Léo Martins. Bem, essa dica é em especial a todos os nossos alunos aqui do Colégio de Concurso da turma da SEDUC, futuros professores do Estado, da área da geografia aí, e também aos demais também que nos acompanham sempre. Qualquer dica, qualquer crítica, sugestões e dúvidas, coloca lá embaixo lá, comenta, que estaremos mandando ver. Obrigado a cada um de vocês que acompanha o canal do YouTube Alô Galerinha, que acompanha nossas fanpages aqui do Colégio Cidadão de Concurso, o Instagram do Colégio Cidadão de Concurso, também a fanpage Alô Galerinha, Facebook Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira, e também temos o nosso Instagram, Giliardo_Show. Aquele beijinho especial pra galera que me acompanha sempre. Olha essa galerinha. Mega Silk, Mega Design. Carlos Amaral, fazendo no coração, obrigado. Luciane Amaral e Lucas também. Roberto, Daniel, Xande, Dan, Hermildo também. Aquela galera que me acompanha, Silvio, Suzy também. Obrigado também. Kelvin, aquele abração. Restaurante da Priscila, Pri, brigadão a cada dia que passa pelo carinho de dedicação que você tem por mim, pelo Nando também, beijão pro Nando também, pro tio também. Beijo no coração de todos vocês. E não esqueça, galerinha, obrigado a cada um de vocês que acreditam no canal do YouTube Alô Galerinha, porque esse canal não é meu, ele não é do colégio, ele é nosso, porque juntos somos mais fortes. E também aquele abração, Star Motos, aquele meu amigo também, Hausman, obrigado pelos brindes aí, Star Motos, Hausman, ali na General Sampaio, Clarinho de Queiroz, tudo que você quiser para motos, vai lá na Star Motos, Clarinho de Queiroz, General Sampaio. E aquele beijinho especial, Óticas Amaral, óculos, lente, aliança, relógio, qualquer coisa aí relacionada a tudo isso aí, Óticas Amaral, meu amigo George, Mário, lá do Shopping Rio Mackenzie, aquele beijinho especial para todos vocês. Não esqueça também a galera do Ponto da Ração, lá na rua Mário de Andrade, com Rua Goiás, aquele abração, a galera do Ponto da Ração, aquele abração pro senhor, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. É isso aí, galerinha. Geração Concurseira, Colégio de Concurso, Alô Galerinha, antenados 24 horas. Santa Quitéria, Santa Luzia, Santa Helena, a galera da Paraíba também, Patos, a galera também de Souza, Monteiro, Paraíba que me acompanha. Alô, Vanberto, primeiro colocado do Detran aí, mandando ver. Aliás, duas colocações, primeiro colocado do Detran Aracati e também lá em Russas também, segunda colocação. Independente da colocação, parabéns pela aprovação e obrigado pelo carinho de dedicação de sempre. Faça como Vanberto. Mande áudio, mande mensagem, tire dúvidas, que essa dúvida eu levarei até o professor e ela será feita através de uma mensagem para você, uma dica. E também Alisson de Piauí, Bahia também, a galera também lá de Montes Claro, a galera também de Ouro Preto, Ouro Branco, a galera de Mariana, a galera também lá de Zona Franca também, a galera de Franca, São Paulo, a galera também da Zona Franca de Manaus também, lá de Manaus, me acompanha. Manaus, Belém do Pará, a galera também de Parintins me acompanha, alô, meu amigo Anderson Belchior também lá de Manaus, também vamos Belém do Pará, também tem Tia Conceição, tio Luiz também, conexão Rio de Janeiro com Márcio Cabral, Silvio Negrão e Davi. Também tem Nelson Macedo, Janaína Macedo, Jorge Macedo e essa mãezona de vocês maravilhosa. Tia, beijo pra senhora, saudade daquele feijão. Gente, é difícil esquecer dessa estadia que eu tive no Rio de Janeiro quando eu fui. Olha, tia, beijo pra senhora Jorge Macedo, aquele abração do meu amigo Reininha e toda a sua família maravilhosa, seus filhos e família aí. E também, aproveitando, vou agora pra a sua Apodi, a galera de Mossoró, Natal, tio Valdemir também, tia Joana, beijo também pra vocês também. A galera também que me acompanha também, sempre. E também vou aqui Cascavel, Fortim, vou pra aqui pra Beberibe, Morro Branco, Aracati, alô Aracati, alô São João do Rei, não pode esquecer também, Aparecida de Goiânia também, a galera do Distrito Federal que me acompanha sempre.
sempre. Alô, Belo Horizonte, alô, meu amigo Guto Moura, lá de Belo Horizonte, que me acompanha sempre, sempre, sempre. E agora eu vou a Belém do Pará, também a Nanideua, também tem a galera que me acompanha sempre. Também tem a Alisson Martins, também tem a Consuelo, aquele beijão pra vocês também que me acompanha. E também falar em Belém do Pará, também a grandiosa, no caso, o meu grandioso estado do Pará. Vou falar também agora da Zuca, beijão Zuca, saudade de você, e também Júnior Lima. Amo vocês, saudade. E também não poderia esquecer aqui de mandar um beijão para minhas irmãs, as quais amo. Ina, Maninha, Preta, Maninha, também amo vocês. Meus irmãos também, os quais amo demais. Amo vocês também. Independente das diferenças, independente como diz, das opiniões que possam divergir. Cada um no seu quadrado, respeitando a opinião do outro. Família, amo vocês demais. Júnior, filhão, papai te ama. Também Jonas Luca, também amo também demais. E toda a galera do Colégio Joaquim Francisco que me acompanha sempre. Beijo para todos vocês. E a galera também do Colégio Joaquim Nogueira. Olha, Joaquim Nogueira... Eu quero deixar ciente aqui, agradecer a secretária de lá, a coordenadora que me recebeu super bem quando eu fui lá também, esclarecer algumas dúvidas do dia a dia, pra galera que tava na dúvida sobre colégio profissionalizante, enfim. Beijo pra todos vocês, obrigado a cada um de vocês. Vem pro Tiradentes, grandes conquistas começam aqui, não esqueça, dia 25 de setembro, turmas iniciando aqui. Teremos também turma PM, manhã, tarde e noite, turma oficializada, guarda municipal, manhã, tarde e noite, oficializada, e guarda também do Eusébio, manhã, tarde e noite, carimba, oficializadíssima. Prof. Júlio César, beijão no coração, saudade do senhor, Deus abençoe. E também, melhoras logo aí. Prof. Cardoso Neto, beijão no coração também. É isso aí, prof. Prof. Cardoso Neto, como nós estávamos conversando ontem, você tem que ver o seu momento, você tem que ser feliz, você tem que curtir a vida, porque o nosso momento é o hoje, é o agora, o amanhã. É incerto, só pertence a Deus. Então, você que está ouvindo aí, faça isso. Você curta a sua vida. Você aproveite a cada momento e valorize, respeite e considere quem tem esses gestos por você. Porque o amanhã é incerto, só pertence a Deus. Se hoje você não tem, no caso, esse tipo de gesto com o próximo, como é que você vai poder receber esse gesto futuramente? Então, plante coisas boas para que você possa colhê-las no futuro. Colher coisas boas no futuro. E não esqueçam, galerinha, você que tem pai e tem mãe, valorize seus pais enquanto vocês têm ao lado. Porque o amanhã é incerto, só pertence a Deus, e nesta vida estamos apenas de passagem, porque futuramente nós teremos um destino certo, que é a morte. Até lá, aproveite a cada minuto, a cada segundo, como se fosse o último da sua vida. Beijos. Não esqueçam, inscreve-se no canal, beleza? E beijo para todas as professoras e professores do mini curso aqui do Colégio à Noite. Amo vocês, valeu, tchau, tchau, valeu.